a respeito de algumas análises que eu venho fazendo em relação ao comportamento desse novo consumidor, né? Diante desse novo cenário, dessa nova maneira de consumir que a gente está vivendo aí, né? E tem me feito algumas reflexões, alguns questionamentos e a gente sempre, quando trabalha com venda, quando se importa em realmente resolver o problema do cliente, a gente sempre precisa se perguntar, e eu quero te fazer essa pergunta agora, né? Você que está aqui, o que realmente faz você, e olha só, a gente já vai começar praticando empatia agora aqui, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. A gente vai passar para o lugar agora do nosso cliente, do consumidor, e se perguntar, o que será que realmente faz ou é crucial na hora da gente decidir de quem a gente vai comprar, produto ou serviço? O que será que tem feito diferença ou tem tido um peso mais relevante na hora da gente tomar essas decisões agora, nesse momento, diante desse momento que a gente está passando? Eu tenho me questionado muito a respeito disso. E é por isso que eu resolvi conversar com vocês hoje sobre esse tema, que é realmente entender o que esse novo cliente, que hoje tem um novo comportamento na hora de comprar, está buscando. E eu acredito que ele esteja buscando uma única coisa, independente do ramo, do negócio, se é produto, se é serviço, eu acredito que ele esteja buscando uma única coisa. Eu queria ver se alguém aí se arrisca a trocar uma ideia comigo aí e ver o que você acredita que possa ser isso que esse novo cliente está buscando. Na verdade, a gente sempre buscou isso. A gente sempre buscou. Mas agora, de uma maneira muito mais latente, muito mais forte. Olha só, eu empreendedora, com a minha solução, estou procurando resolver o problema de alguém que precise da minha solução. Mas a pergunta é, o que esta pessoa que tem esse problema está procurando? Faz sentido que a pergunta é diferente? Não é o que eu. Lembra da empatia? Vamos se teletransportar agora para o lugar do nosso cliente. O que ele está procurando? É isso que a gente precisa se perguntar. O que esse cliente está procurando? Como eu falei para vocês, a gente tem falado muito, cada vez mais. A pandemia com certeza veio para potencializar isso, que é a questão da experiência, da gente realmente oferecer o nosso produto e serviço agregando uma experiência memorável, algo que mexa com o sentimento do nosso cliente. E por que isso? Porque a gente sabe que a venda é 80% emocional, 20% racional, né? Então, é exatamente isso que o cliente e que todos nós procuramos o tempo todo. E agora, mais do que nunca, a gente tem potencializado isso, né? As empresas têm acordado para isso, têm feito ações diferenciadas, né? Mas mesmo assim, chegou um momento onde quem não fizer algo diferente simplesmente não tem espaço. Mas mesmo assim, eu ainda percebo muitas empresas, muitos empreendedores eu não vou dizer não fazendo errado, mas ainda cometendo algumas falhas na hora de causar essa experiência para o cliente. E isso parte de um princípio muito simples, que, por exemplo, assim, você, empreendedor que está aqui, por exemplo, você não se comporta e não se comunica da mesma maneira numa reunião de negócio ou no happy hour com seus amigos, certo? Não tô querendo dizer que você é uma pessoa no momento e outra pessoa no outro momento. Bem pelo contrário, você é a mesma pessoa. O detalhe é que, provavelmente, eu acredito que sim, nem eu, nem você, a gente não se comporte da mesma maneira no happy hour e numa reunião de negócio. E por que isso acontece? Porque a gente provavelmente está em contexto diferente, com pessoas diferentes e situações diferentes, certo?
Entendido isso, qual é o grande erro que eu tenho percebido as empresas fazerem? Acreditarem que a mesma experiência que elas proporcionam para um cliente e gera impacto, vai gerar o mesmo impacto para os outros clientes também. Ou seja, eu proporciono a mesma coisa, o mesmo sentimento, a mesma experiência para todas as pessoas, sem considerar que somos todos diferentes, nos comportamos diferentes e principalmente buscamos e desejamos soluções diferentes. Simplesmente por isso. Então, como que eu poderia simplificar isso de uma maneira, né, bem... Vamos levar isso para o dia a dia. Onde que a gente vê esse tipo de situação? Imagina final do ano, né? Todas as empresas, vocês vão concordar comigo, na época de Natal, gastam um dinheirão fazendo um cartão personalizado para mandar para toda a sua carteira de cliente. E aí escreve um texto bonito e perfuma lá, dizendo assim, ai, muito obrigado, amigo cliente, por você ter passado mais esse ano com a gente, aquela coisa e tal. E, cara, e os produtos são bonitos, o cartão é bacana, é bem elaborado, custa caro, a ação é bonita, né, é incentivadora, mas o que acontece? Na maioria das vezes, pouquíssimas pessoas retornam, pouquíssimas pessoas ligam para agradecer. Dificilmente alguém vai postar alguma coisa para te fazer um agradecimento ou para fazer um elogio na tua empresa. E por que isso acontece? Porque isso é uma ação em massa. Então, o sentimento que uma ação dessa causa, ele pode ser diferente em cada pessoa. E aí a gente não tem como controlar. E por isso, essa taxa de retorno, ela é tão baixa. Porque é a mesma coisa para todo mundo, em momentos diferentes, em situações diferentes e em contextos diferentes. Então, qual é o grande detalhe? Qual é a grande sacada que a gente precisa fazer para encontrar isso, que é o tema dessa live aqui? O que é a única coisa, lembrando, o tema dessa live, qual é a única coisa que o teu cliente quer e procura nesse momento? E eu vou mudar essa afirmação. Não é a única coisa que o teu cliente quer nesse momento. É qual é a única coisa que o teu cliente, que você e eu também estou procurando neste momento que a gente está passando. E é muito louco essa resposta. Eu quero que alguém chute aí, que alguém me ajude a chegar nessa resposta. Quero ver se vocês estão comigo para me responder isso. Mas enfim... Tratar todo mundo, para a gente concluir isso aqui, tratar todo mundo, fazer ações da mesma maneira, cara, vai te exigir tempo, dedicação e vai surtir um efeito muito pequeno. Por exemplo, agora tá todo mundo botando bilhetinho no produto lá do cliente. Só que não adianta você colocar o mesmo bilhetinho para todos os clientes. Você vai precisar de tempo, vai precisar alguém para escrever, vai ter daqui a pouco um custo lá, mesmo que seja baixo, mas quando a gente pensa em tempo e alguém para fazer, a gente está falando em dinheiro também, e o efeito vai ser muito pequeno, né? Não estou dizendo que é para você parar de mandar bilhetinho, até porque isso tem, eu até quero mudar isso, eu quero te dizer para você nunca mais deixar de mandar bilhetinho, porque os clientes adoram isso, só que não escrevam a mesma coisa para todo mundo. O cliente quer a personalização. É exatamente isso. Personalização efetiva. É isso que o cliente vem buscar. É isso que a gente quer. E sabe por que a gente quer a personalização? Porque nós, de novo, o teu cliente, eu, você e todo mundo, diante desse momento que a gente está passando, nunca buscou tanto por um sentimento que, cara, é pré-histórico, está sempre com a gente e é a única coisa que a gente quer. A gente quer se sentir vivo. Simples assim. O teu cliente quer se sentir vivo. Ele quer sentir o sentimento, a sensação de saber que alguém se interessou verdadeiramente por ele. E ele quer
se sentir vivo. Isso faz ele se sentir vivo. E olha que estranho, que maluco até essa frase, que diante desse momento que a gente está passando, de tanto se fala em pandemia, em hospitais e não sei o que, tudo que eu quero é simplesmente me sentir vivo e percebido. Simples assim. Então eu preciso te perguntar, você que está aqui comigo agora, o que você tem feito para gerar esse sentimento no teu cliente? O que você tem feito para que o teu cliente olhe para ti e se sinta, cara, não sei, mas quando eu vou lá eu sinto uma coisa tão boa que eu tenho vontade de compartilhar, que eu tenho vontade de falar dele, que eu tenho vontade de voltar lá. O cliente não sabe explicar. Ele não sabe explicar esse sentimento. Por quê? Porque é o sentimento de estar vivo, se sentir percebido. Então, olha só. Pensa aí. Anota aí pra mim. O que você tem feito? O que você tem feito para que o teu cliente se sinta... Eu não quero que ele se sinta especial, tá? Fazer o seu cliente se sentir especial é arroz com feijão. É básico. Satisfazer o cliente, cara, é tua obrigação. Criou um negócio, satisfação do cliente é tua obrigação. Eu quero saber o que você está fazendo a mais para fazer o teu cliente se sentir vivo. Você acha que quando teu cliente vai aí, ele te procura, ele tem esse sentimento? Ele se sente realmente percebido? Ele sente realmente que tem alguém a fim de ajudar, a fim de resolver o problema dele? Isso é se sentir vivo. Isso é se sentir vivo. Quero dar um exemplo para vocês que eu vi esses dias de personalização e eu achei incrível, né? A Nubank é uma empresa que, nossa, é um case, né? Que tem várias histórias para contar e eu realmente acho incrível, sou cliente, né? Mas eu escutei uma coisa esses dias, um case que me chamou muita atenção. Que um cliente fez um contato com eles para pedir a segunda via do cartão. Porque o cachorro tinha comido a segunda via dele. E aí ele falou, olha, meu cachorrinho, sei lá, Totó, viu a via e tal, acabou mastigando a via, eu gostaria de saber se vocês podem me enviar uma segunda via do cartão. E eles prontamente, claro, com toda a educação, cordialidade que já se espera da Nubank, responderam que sim, que eles iriam enviar para casa do cliente a segunda via. Só que, gente, sabe o que eles enviaram para casa do cliente? Junto com a segunda via, eles enviaram um brinquedinho para o pet do cliente. Você tem noção do que é isso? Se coloca agora, lembra que a gente falou da empatia? Se coloca agora no lugar desse cliente. Como você acha que esse cliente se sentiu quando ele percebeu que a empresa leu, parou, prestou atenção no pedido dele e mandou, resolveu? Porque assim, se eu tivesse mandado a segunda via, até aí, ok, tudo bem. Tudo bem. Satisfação do cliente, até então, cliente satisfeito, né? Agora, mandar um brinquedo pro pet do meu cliente, cara, isso é fazer o cliente se sentir vivo. Isso é fazer o cliente se sentir vivo. Então, essa ação, ela simplesmente viralizou, e claro, né, com toda certeza, ela viralizou nas redes sociais, porque não tem preço. Não tem preço você fazer um cliente se sentir vivo. E quem passa pela experiência de sentir isso, também jamais esquece. E mais, vira teu fã. Esse cliente te vende para todo mundo. Todas as vezes que alguém me procura, as pessoas sempre procuram. Karine, eu tenho dificuldade, eu não consigo vender, eu gostaria muito de chegar ao nível onde o meu cliente vendesse por mim. Cara, essa é a sacada. Faça o teu cliente se sentir vivo. E aí você não vai mais precisar se preocupar com a venda. Porque o teu cliente vai começar a vender para ti. Como que eu faço meu cliente se sentir vivo? Vou dar um exemplo mais prático. No Nubank, uma baita empresa, né? Eu tenho uma academia e um cliente me procura, né? Sou personal trainer. E ele diz, cara, eu tô aqui porque eu quero perder 5 quilos. O que acontece? A pessoa te passa um treino
te diz quantas vezes você precisa ir. E na maioria das vezes, depois de 1 ou 2 semanas, você tá lá treinando sozinho. E o cara não sabe da tua evolução, não sabe como você tá se achando, como você tá se sentindo no meio daquele monte de aparelho. Então, assim, quer fazer o teu cliente se sentir vivo? Cara, acompanha ele. Chega pra ele e pergunta, e aí, como é que tá aquela nossa meta? Aqueles 5 quilos? Você já conseguiu algum resultado? Em quanto tempo a gente tem para bater essa meta? Porque na maioria das vezes, o professor nem sequer lembra por que o aluno tá lá. E é assim, infelizmente é assim que acontece. Estou dando um exemplo aqui de academia, que me veio na cabeça agora, mas em vários modelos de negócio isso se aplica. É o uau quando o cliente chega, seja bem-vindo aqui assim, e aí depois de 1 ou 2 semanas, a gente simplesmente não acompanha mais o cliente e na maioria das vezes simplesmente esquece até a razão pela qual ele nos procurou. E aí o que acontece com esse cliente? Ele se sente morto, né? Esquecido, ignorado. Ele se sente simplesmente mais um. Sendo que o que as pessoas mais querem neste momento é se sentirem vivas. Simples assim. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Que as pessoas, que o que a gente mais quer nesse momento é se sentir viva? Que o sentimento que a gente mais está buscando nesse momento, em todas as nossas relações e também nas relações de consumo, é simplesmente se sentir vivos? A gente está passando por um momento de depois ou até agora, depende de onde você está, de como que está a situação aí na sua cidade, de isolamento total, né? E agora, depois desse isolamento, ou durante esse isolamento, o que eu mais quero é me sentir vivo. Então, assim, quem tiver essa consciência tem uma grande oportunidade de negócio. E aí vamos falar, assim, de negócio, de fazer negócio. E quando eu tô falando com você, empreendedor que me acompanha aqui, sabe que quando eu digo fazer negócio, eu não tô dizendo vender. Para mim, fazer negócio é resolver o problema de alguém. Fazer negócio é levar a minha solução que eu acredito que possa fazer o bem para alguém, para as pessoas. Isso é fazer negócio. Isso é vender. É ajudar as pessoas com a sua solução. Então, quando eu tenho esse entendimento que as pessoas querem se sentir vivas, eu tenho uma baita oportunidade de fazer negócio. Porque se você criou um negócio, se você tem dedicado horas e horas a essa solução, você precisa compartilhar ela para as pessoas. As pessoas precisam da sua solução. Elas realmente precisam. E você precisa compartilhar isso. Certo? Então eu quero assim, eu não tô perdida no tempo, eu não quero me estender muito também, mas antes de terminar isso aqui, eu quero te fazer um questionamento, na verdade, e uma provocação. Eu quero te lembrar de novo o que é que você acredita, o que é que você está fazendo para fazer teu cliente se sentir vivo. E se você ainda não está fazendo nada, eu quero te perguntar o que você acredita que pode fazer para que o teu cliente se sinta vivo. A partir de agora, o que você pode fazer para que o teu cliente, para despertar esse sentimento no teu cliente? Esse sentimento de estar sendo ouvido, de estar sendo percebido. O que você vai fazer? E aí, gente, não é tão simples assim. Porque despertar o sentimento não é difícil. Não é difícil. O difícil é a gente praticar empatia de se colocar no lugar do cliente para entender de que maneira você pode usar esse sentimento para personalizar a tua experiência com o cliente. Entende? Que não é só despertar o sentimento. Eu vou repetir. O desafio não é despertar o sentimento. É entender o que é importante para o teu cliente diante daquele sentimento. E depois dele identificado, é você saber o que você vai fazer com aquilo para então personalizar. O Veridiano falou ali, ó, personalização efetiva, para você personalizar
a sua entrega para o seu cliente. Essa é a grande sacada e é isso que vai te dar um diferencial competitivo extraordinário. Lembra? Não é para fazer o que todo mundo faz e não é simplesmente despertar o sentimento. É despertar o sentimento e ter criatividade para fazer algo personalizado para aquele cliente. E quando eu estou falando com empreendedores, e é por isso que eu adoro falar para empreendedores, eu tenho certeza que deve ter vindo um monte de coisa na cabeça de vocês. Porque vocês são extremamente criativos. Empreendedores são pessoas extremamente criativas. Então eu tenho certeza que a partir do momento que você olhar com olhos de quem quer ter um cliente que se sinta vivo, identificar esse sentimento, identificar o que faz esse cliente se sentir vivo, você vai conseguir pensar em uma ação e uma estratégia simples e personalizada para aquele cliente, para aquele momento que ele está passando naquela situação, para fazer com que ele se sinta realmente vivo. Faz sentido para vocês? E eu quero fazer um desafio para vocês. Nessa semana agora, eu gostaria que você causasse ou buscasse causar esse sentimento e personalizasse uma experiência para um cliente só. Um cliente só. Se você conseguir mais, melhor. Para um único cliente. E depois você me contasse como foi, como você se sentiu fazendo isso pelo cliente e como que o cliente se sentiu quando ele recebeu toda essa entrega de você. Então, lembrando, a tua primeira tarefa é identificar se você está fazendo alguma coisa para o teu cliente se sentir vivo. Se você não está, se você não tinha percebido isso ainda, não tem problema nenhum. Eu não estou fazendo nada, mas o que eu posso fazer? Segundo, depois que eu identifiquei o que faz o meu cliente se sentir vivo, eu vou entender e buscar na minha criatividade empreendedora o que é que eu vou fazer para personalizar essa experiência para o meu cliente. E terceiro, pelo menos para uma pessoa, eu vou proporcionar esse sentimento. E depois você vai me contar lá nos direct. Ou aqui no meu WhatsApp, se você tiver, como que foi? Ambas as partes. A sensação de você proporcionar isso para um cliente e a sensação do cliente quando recebeu a sua entrega, a sua dedicação, enfim, quando o cliente se sentiu vivo, porque você personalizou algo para ele. Certo? Ficou claro para vocês o que é personalizar? Que é fazer o cliente se sentir vivo? Quero dar um exemplo para vocês, um exemplo prático de um case que eu vi esses dias. A Golart é uma clínica de odontologia, eles são meus clientes, né? E a gente conversando sobre personalizar a experiência de de pico do cliente dentro do que fazia sentido, do que era importante para o cliente. A Dani, que é super empreendedora, ela trouxe uma seguinte solução. E eu quero compartilhar ela aqui com muito carinho, porque assim, a entrega e o cuidado que ela tem com o cliente dela tem que ser compartilhado, porque é muito amor envolvido, né? E olha só, ela tem um cliente que faz um certo tempo que está com eles, fazendo tratamentos, enfim, toda a família. E dentro dessas visitas que ele fez à clínica, ela descobriu que todos os domingos ele ia no mesmo açougue pegar uma carne para fazer um churrasco com a família dele. E num determinado domingo, ela foi até esse açougue e deixou pago a carne do churrasco de domingo. Então, fez um combinado com o pessoal do açougue. Você consegue imaginar o que esse cliente sentiu quando ele chegou no açougue e o açougueiro disse: olha só, seu fulano, não lembro o nome agora, seu João. A Dani, sua cliente, teve aqui e disse que o senhor adora costela assim, 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 que o senhor contou para ela.
E ela me disse que o senhor é um cliente muito especial. E por isso, esse pedaço aqui que eu escolhi especialmente para o senhor, dentro do que eu sei também que o senhor gosta, ela mandou lhe entregar. Como forma de gratidão pelo senhor estar com ela, pela sua empresa, também pela sua família, né, fazer parte da trajetória da clínica dela também. Então, gente, vocês conseguem imaginar isso? Isso é fazer o cliente se sentir vivo. Isso é personalizar, não é para dar mimo, e eu bato muito em cima disso. O cliente não quer mimo, o cliente não quer brinde, ele quer algo. Sabe o que o cliente quer? Ele quer saber que você parou para pensar em algo, que você parou para desenvolver algo única e exclusivamente para ele. E mais, quando o cliente entende, quando o cliente está no açougue que ele vai sempre, ele percebe, cara, ela me escuta, ela presta atenção nas coisas que eu falo. E as pessoas querem ser ouvidas, elas querem ser percebidas. E quando eu percebo isso, o meu sentimento de estar vivo explode. Certo, gente? Esse exemplo pra mim é lindo, pra mim a Dani assim se superou e ela faz isso com todos os clientes. Eu preciso dizer pra vocês, com todos os clientes, eu tenho maior orgulho dela. Até tá com um bebezinho pequeno de uma semaninha, né? A Mariana. Mas assim, gente, de coração, não esqueçam disso. Façam o seu cliente se sentir vivo. É isso que a gente quer. Durante a pandemia, pós-pandemia, esse é o sentimento que todos nós vamos procurar cada vez mais. Se sentir vivos, se sentir percebidos. Como a gente faz isso? Proporcionando para o cliente experiências personalizadas. Detalhe, gente, simples e personalizadas. Então não esqueçam disso, pelo menos um cliente, vocês vão fazer isso para o cliente, vão fazer ele se sentir vivo, vão personalizar uma experiência e vão me chamar para contar como foi, certo? E bora vender, gente, bora oferecer nossa solução para os nossos clientes, porque eles precisam. Lembrem-se, se eu não vendo a minha solução, não vender a minha solução é a mesma coisa que negar ajuda para alguém. Então, bora vender. Beijão para vocês.